Olá pessoal, chegando aqui agora, vamos fazer a nossa live aí sobre pensamentos sabotadores, quais os pensamentos que te sabotam. Estamos aí ao vivo aí, pessoal. Vão chegando, vão entrando, uma ótima noite, boa noite a vocês. Boa noite. E aí, Rodrigo? Boa noite, Leandro. Boa noite, Tudo como é que certo, tá? gente? Como é que estamos aí? Boa noite, boa noite. Tô indo no consultório aqui. Leandro, teu áudio tá um pouquinho baixo pra mim. Não sei se é o meu celular ou o teu áudio. Dá uma verificada aí. E agora, como é que tá? Tá baixo ainda. Eu vou buscar meus fones, eu vou pedir pra minha esposa me trazer os fones aí. Aí fica melhor. Eu acho que é o... Vamos ver aqui. Achou? Essa aqui. Obrigado. Vamos lá, gente. E agora, como é que tá? Alô, teste som. Agora tá funcionando bem? Agora sim, agora eu tô te ouvindo bem. Vai saber, né, o que que é. Vamos E, ver aqui. Leandro, como é que foi a semana aí? Ah, estamos na correria, né? Sempre aparecem empecilhos na nossa vida, né, para tentar tirar do caminho, sempre. Ah, Todo os dia, inimigos ocultos, né? Hoje nós vamos falar sobre esses inimigos ocultos, os sempre. sabotadores que existem dentro de nós e nós vamos eliminar de uma vez por toda, esses autossabotadores, né, Leandro? Vamos bater um bate-papo bem bacana aí. Vamos falar para vocês um pouquinho sobre como é que a nossa mente ela reage, como é que a nossa mente ela faz, porque assim não adianta só pensar nos positivos, né? Se a gente não levar em consideração aquele sentimento e não controlar o que nós estamos pensando, né? É verdade, porque Só pensar positivo não vai te não trazer resolve. aquilo que realmente você quer, né? Porque realmente tem uma voz, acho que todo mundo já passou por isso, aquela voz interna que fica te incomodando, que te diz que você é insuficiente, que você não é merecedor. E é sobre isso que nós vamos bater o papo hoje, né, Leandro? E talvez É isso vocês aí. possam pegar vários códigos aí interessantes para que vocês comecem a entender como a mente funciona e comecem a melhorar a sua qualidade de vida hoje mesmo. Quem já não acordou, né? Bem, daqui a pouco a mente, daqui a pouco começa a dizer assim: ah, cara, por que que tu tá nessa? Tu viu que não deu? Sai fora. Por que que tu tá nisso aqui? Tu vê que não vai, sai fora. Tu vê, quebrou o negócio, estragou isso, tu viu? Eu já tô te mostrando que não tá dando certo, mas é aquela história, as coisas ocultas, os inimigos ocultos. Quando a gente está num propósito de resgatar as pessoas que estão na escuridão, como se diz, ou estão num caminho distorcido fora da linha, e a gente quer trazer eles para a linha, quer orientar para que eles venham, entendam esse caminho, né, que é um caminho de luz também, né? Então, muitas coisas ocultas acontecem, daqui a pouco não entendemos, mas também não precisamos entender, temos que seguir, daqui a pouco temos que controlar o que nós estamos pensando, Exatamente. praticar Eu meditações, entendo, né, fazer Leandro, outras que a coisas. autossabotagem, esse inimigo oculto que existe em todo mundo, acho que todo mundo já passou por algo semelhante, a autossabotagem faz você desistir antes mesmo de você tentar algo novo. Por que será? Esse é a pergunta que nós vamos responder hoje, né? Por que será que antes de você tentar algo, você já está desistindo? Quem é esse aí que está falando para você desistir antes do tempo? Antes mesmo de você tentar, você já acaba desistindo. O que é isso? É um inimigo oculto com uma voz bem macia que acaba atrapalhando
as nossas vidas. Nós vamos aprender a eliminar esse cara hoje. E ele chega de mansinho, né? Ele vem de Uhum. mansinho e vai tomando conta. E aí o que acontece? A gente tem que ocupar nossa mente. Mas a gente, por mais que esteja ocupado, aquilo lá fica lá dentro, tá perturbando, e perturbando, e perturbando. Geralmente eu digo que o autossabotador ele é um contador de histórias, né? Ele conta as historinhas do tipo, como você estava falando antes, né, Leandro? Ah, mas quebrou aquilo, tu viu que não vai dar certo? Olha, tu viu que tá quebrando tudo, que não é para você fazer isso? Ele conta historinhas para que você não possa agir. E se você não aprender a controlar essa voz interna que acaba fazendo que você conte historinhas para não fazer o que tem que ser feito, você nunca vai na academia, você nunca vai começar a sua dieta, você nunca vai começar a poupar dinheiro para começar a aprender sobre finanças. A gente acaba não fazendo um monte de coisas que é importante porque esse autossabotador, esse inimigo oculto, tá ali, falando toda hora, contando historinha para que a gente desista antes mesmo de a gente tentar. Que engraçado isso, né, Leandro? É porque tudo está dentro do nosso subconsciente, né? Ou inconsciente, né? Que o pessoal fala, né? Exato. Subconsciente é uma subjeção, né? Mas é, enfim, tudo que está lá no subconsciente, vamos dizer assim, que são 95% de todos os nossos pensamentos, das nossas ações. Porque os 5% o que que é? Os 5% é aqueles pensamentos que nós temos, aquelas ações que nós fizemos logo que acordamos de manhã. É um hábito dormir, levantar, lavar os olhos, ir ao banheiro, escovar os dentes, tomar um café, ler um jornal, assistir uma televisão. Isso é o que está no consciente. Ler, como é que eu vou dizer, fazer cálculos. Então, aquilo que nós temos assim na parte racional é essa. E agora o que está no inconsciente? A maneira que eu agi, mas por que eu agi daquela forma? Quantas vezes você se perguntou sobre isso, né? Eu já me perguntei, por que eu agi daquela forma? Então, assim, a mente está sempre nos sabotando. Então, o subconsciente representa aqui 95% de todos os nossos pensamentos. E se talvez alguém não conheça ou desconheça, isso é fato científico, são 70 mil pensamentos por dia que a gente tem. Então, imagine numa mente que nem a nossa, 70 mil pensamentos por dia. Como nós vamos controlar tudo isso? É muito rápida a informação que chega, é muito rápida a informação Exato. que sai. É verdade. E o nosso subconsciente ou inconsciente, né, para as pessoas que estão chegando agora, talvez nunca ouviram falar disso, como o Leandro falou, é 95%, ele é uma matriz muito poderosa de criação, ele é como um jardim, né? E os pensamentos conscientes, ou pensamentos que a gente recebe por sugestão, são como sementes. E a todo momento a gente está semeando nesse jardim. A pergunta é, que tipo de pensamento você está tendo? Pensamentos bons ou pensamentos ruins a seu respeito? Pensamentos ruins que fazem você interpretar a vida de uma forma ruim? Só que o problema é que cada pensamento que vai sendo jogado lá, que é uma semente, vai crescendo uma árvore, vai crescendo uma árvore que vai dar frutos. Agora os frutos serão positivos ou os frutos serão negativos para a sua vida. A Dani colocou assim, ó, eu faço as coisas, me arrependo às vezes, brigo no grupo da família, mas me arrependo. Olha só, é quase normal, né, Leandro, a gente repetir padrões que a gente viu lá na infância. Todas as experiências que tivemos foi gravada na nossa mente. Imagine se você conviveu, por exemplo, com os pais brigando a todo momento, ou talvez seus pais em algum momento das suas vidas se separaram e você não teve os pais presentes. E aí entra o autossabotador. Imagina alguém que não teve os pais presentes. O que o cérebro entende, né? Bom, se eu não tive meus heróis presentes na minha vida, isso significa que não sou importante. Aí a pessoa não se achando importante, ela não se acha merecedor de prosperar, não se acha merecedor de uma vida plena e acaba se auto-sabotando. Aí quando vê tá em confusão, como a Dani colocou aqui até, repetindo padrões que talvez você, Dani, ouviu lá na infância. Por isso que é muito importante ressignificar essas experiências, mudar todo o significado delas na sua mente, para que você não replique esses padrões aí de criar talvez alguma situação de briga, de contenda entre a família. Isso faz mal para todo mundo, mas isso é um padrão que talvez você está repetindo lá da infância. Então, assim, ó, pessoal que tá aí, boa noite, pro pessoal que tá aí, tá chegando. Pessoal aí que convide os amigos de vocês aí, que tem um aviãozinho aí do lado aí, clica nesse aviãozinho aí, ó. Mande para mais 4, 5 pessoas aí. Segura o dedo no coração aí
Instagram e entender que esse conteúdo ele é importante para mais pessoas, Olha né? aí, Leandro, o que nós previa, ó, mais ou menos, ó. A Dani colocou, não consigo perdoar minha mãe que me abandonou. Aí entra todos aqueles medos que a Dani entrou ontem na nossa live, também pediu conselhos, ajuda. E aí tá, olha aqui, ó, aqui tá um grande detalhe aqui. Não consigo perdoar minha mãe que me abandonou. Perdoar não é difícil para mim aceitar, por exemplo. Leandro, pode continuar a conversa aí, se quiser, pode explicar algumas coisas sobre essa questão também, porque é bom que as pessoas já entendam onde nascem os autossabotadores. Talvez aí nasceu um grande autossabotador, um inimigo oculto que tem te atrapalhado, Dani, em muitas áreas da vida. É o que acontece, a nossa mente até os 6 anos de idade, isso são dados científicos, a nossa mente é que nem eu digo assim que é que nem um copo d'água, né? Ela é aberta, comparando a nossa mente até 6 anos, e ali todo o que vier, que está ao seu redor, ele entra dentro daquele copo d'água. E ele vai chegar a um ponto que passou dos 6 anos, vai fechar aquele, aquele copo d'água. O que acontece? Todas as informações que você pegou e printou ali, vai tudo para dentro da sua mente subconsciente. Então você printou o quê? O que aconteceu desde o útero da sua mãe até os 6 anos de idade. Porque você é uma criança, você ainda é um bebê, você ainda não tem como fazer questionamentos, você não tem como fazer perguntas, elaborar essas perguntas. E isso vai tudo dentro do subconsciente. A partir daí, dos 7 anos de idade, você já começa a fazer alguns questionamentos, mas ainda assim existem esses impactos emocionais, né? Ela me deu, ou para outra pessoa, não aceito porque ela me deu, porque ela criou todos menos eu. Isso aí tá lá no subconsciente, isso é uma memória que tá lá muito forte, vem muito forte para ti, né? Porque você lembra, você tem esse entendimento de que isso é um empecilho para ti e tá te bloqueando na vida em muitas coisas. Então isso aí é interessante ressignificar. Com a hipnoterapia ressignifica. O que é ressignificar? É dar um novo entendimento para esse fato que ocorreu no momento que tua mãe ela te deu para uma outra pessoa, ou entregou para uma outra pessoa para cuidar, né, para ficar com você. Então a gente daqui a pouco tem julgamentos que só com a hipnose nós vamos poder ter o entendimento desses julgamentos, entendeu? E Então Leandro, assim, aproveitando que tu falou da hipnose aí, o não perdoar, é um fardo muito pesado, né, Leandro? É um fardo muito pesado e talvez você, como a Dani mesmo falou aqui, talvez você guardando essa mágoa é como uma represa, ela começa a represar dentro de você, se torna tão pesada, a vida se torna tão pesada. E o perdão não significa você conviver com a pessoa, o perdão significa para aliviar você mesmo, sair dessa represa, desrepresar, na verdade, e soltar isso para fora, para que a sua vida seja leve, Dani. Você não precisa conviver com a sua mãe materna, mas você precisa perdoar porque o perdão é para você. Isso vai fazer toda a diferença, por isso que a hipnoterapia e terapias, tem diversas terapias para que possa te ajudar nesse sentido aí. porque assim, o perdão ele é mais importante para ti do que para o outro. No momento que tu perdoa, tu tá perdoando a você mesmo. Tá tirando aquele fardo que tu carrega nas costas, aquilo que você carrega para você, e tá deixando com o outro. Quem tá devendo algo, quem tem algo a fazer ou deixou de fazer foi o outro. Então, assim, você fez o que podia fazer, da maneira como fez, e está cumprindo o seu papel de filha. Daí essa outra pessoa, que é minha tia, me criou. Deixa eu só ler aqui porque tá bem. Vim sem óculos hoje, daí essa outra pessoa que é minha tia me criou. Daí meus irmãos não gostam de mim quando tinha festa em família. Ele sempre falava para mim que eu não era da família. Daí o que acontece? Eu fui embora. A rejeição, né? A rejeição da família. É Então forte. o que acontece? Família
num processo geral, ela entende que você não faz parte dela. Eu não me sinto bem com eles, não depois que eu cheguei no Paraná. Estou melhor de vida e eles vêm atrás de mim. A, 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 Entende? re- a rejeição é uma semente muito forte, é uma semente de injustiça, né? E a semente de injustiça, o que que cresce na gente? Qual que é os frutos dessa semente de injustiça que aconteceu contigo, Dani, por exemplo? Você cria mágoa, você tem raiva, e é natural que você sinta isso, por isso que é importante ressignificar raiva. Depois da raiva veio o ressentimento. Só que o problema, Dani, se você não cortar esse mal pela raiz, é que você possa replicar isso nos seus filhos inconscientemente. Ou você entrar em relacionamentos ruins, porque talvez a nossa mente entende que se eu fui rejeitada, se minha mãe, se o meu herói, o meu pai ou minha mãe não me quiseram, o que que isso significa para mim? Que eu não tenho merecimento, que eu não sou ninguém. Imagina você crescer com isso inconscientemente, se eu não sou ninguém, você acaba rejeitando coisas para você ser feliz. Você acaba rejeitando várias situações que era para você desfrutar da vida, porque inconscientemente você não se sente merecedora de ser feliz. Pô, se meu pai e minha mãe me rejeitou, quem que sou eu? Então eu não sou nada. E talvez não resolver isso, não liberar perdão, isso é uma semente de injustiça que começa a passar para filho, e assim e geração em geração vai recebendo essa semente de injustiça, de não merecimento, né, Leandro? E isso é uma autossabotagem, isso é um grande inimigo oculto, que em algumas áreas da tua vida deve estar te travando, porque você não se sente merecedora, porque no seu íntimo lá pode ser que, você nem sabe disso, é inconsciente, né? Pode ser que você se sinta não merecedora de algo a mais na vida, não se sinta merecedora da felicidade. E imagine alguém que não se sente merecedor da felicidade, consegue transbordar felicidade para os outros? Provavelmente não. Nessa situação aí, teria que fazer uma hipnose, né? Para achar realmente aonde que é a causa raiz. Porque só com a Uhum. hipnoterapia consegue identificar a causa raiz, que intermédio de uma regressão vai lá no ponto lá e aí até você vai entender o porquê de tudo isso, né? Aí você vai lá, entende tudo isso e assim, o perdão ele é fundamental. Por mais que ele seja difícil, eu vou dar um exemplo meu, tá? Foram 5 sessões para mim poder perdoar o meu pai. Uau. Então, assim, cada sessão eu perdoava ele. Mas na quinta sessão de hipnose eu fiz o perdão genuíno para ele. Então, assim, quando a gente faz a hipnoterapia também nós fizemos o perdão. Porque o perdão é uma maneira de a tua mente entender que você está resolvendo aquilo ou você resolveu aquilo. E quando a mente entende que você perdoa, o que acontece? Ela se acalma. Ela entende, agora está resolvido. Ou agora ele está resolvendo. Ou ela está resolvendo. Vida que Então, segue. assim, vida que segue. Então, assim, a importância do perdão na nossa vida é incrível, porque às vezes na hipnose, eu nem faço, às vezes, todo o processo que precisa fazer, talvez só o perdão, essa pessoa ela já consegue ressignificar aquilo que ela realmente veio buscar. Então, daqui a pouco, o que ela está precisando é só o perdão. Então, assim, tem gatilhos dentro da nossa mente, e esse é um gatilho que fica te sabotando. Por quê? A minha mãe me rejeita. Talvez em alguma situação alguém vai te rejeitar em algum convívio fora da família, ou você vai rejeitar alguém em algum convívio fora da família. E assim acontece com seus irmãos. Então é uma coisa que você printou e isso está muito forte em você, no qual você descreveu aí essa rejeição deles com você, da sua mãe que te rejeita. Então isso está muito forte, enraizado dentro de você. E essa parte do perdão que é difícil também, por mais que ele seja difícil, ele é muito importante. Então, assim, é algo que, mesmo com uma hipnose, para conseguir achar a causa raiz para fazer a ressignificação. Eu não estou nem dizendo assim, como é que tu vai fazer a ressignificação. O importante é entender onde é que está a causa raiz de tudo isso aí. Daqui a pouco foram várias idades que você teve isso, até chegar onde sua mãe pegou e lhe entregou para outra pessoa criar você. Já aproveitando, Dani, só me responda uma coisa: você é mãe? Porque olha só,
como a autossabotagem é um mecanismo de defesa, né? Que o cérebro tenta sempre a todo momento evitar a dor, né? A todo momento ele evita a dor para que você sinta prazer. E como o nosso cérebro é uma mente que ele pode viajar para o futuro, às vezes ele está no passado, e se você fica geralmente vivendo o passado, relembrando de palavras, de coisas que falaram para você, olha só, possa ser que você também não tenha coragem de ser mãe. Não sei se você é mãe, mas talvez você não tenha coragem de ser mãe porque você, olha só, não, mas enfim, talvez você não tenha coragem de ser mãe, porque é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa do seu cérebro. Ele quer que você sinta mais prazer do que dor. E você lembrar tudo que você viveu, pode ser que na sua mente tenha uma frase reverberando que é a seguinte: eu não quero que um filho meu sofra ou passe o que eu passei. Então você está tão desacreditada da vida devido às situações, às ocorrências. Ainda você é nova, é jovem ainda. Por isso que é importante ressignificar todas essas situações para que você tenha vontade de ser mãe e seja você a mãe diferente, seja você a mãe que vai fazer a diferença na sua próxima geração. Se não ressignificar, o que acontece? Pode ser que você diga assim: ah, eu não quero que o meu filho venha para esse mundo é cruel demais, olha o tanto que eu sofri. Talvez essas mensagens ficam rodando na sua mente. E a autossabotagem é um mecanismo de defesa. Ou seja, talvez você se bloqueia para relacionamentos, porque você teme que não vai dar certo devido a algumas experiências passadas que não deram certo, por exemplo, lá com seus pais, ou enfim, quem os criou. E você evite a todo custo se relacionar com as pessoas, porque ainda você sente dor. E ressignificar vai fazer o quê? Vai doer, né, Leandro? Vai doer muito, talvez, no momento da ressignificação, mas vai doer uma vez só para nunca mais doer. Você vai cicatrizar essa ferida. Aí você vai ter vontade de ser mãe, você vai ter vontade de construir uma família e ser a diferença na sua família. E tudo isso é libertador. E a autossabotagem realmente é um mecanismo de defesa, só que sobreviver não é viver. Imagina eu me resguardando assim, eu não vou me relacionar com as pessoas são más, porque eu não ressignifiquei lá no passado. Algumas situações que ocorreram por mim, comigo. Aí a gente acaba generalizando um monte de situações e acaba não desfrutando da vida. Não é porque a vida vai acabar um dia que eu vou deixar de viver o hoje. Por isso que é muito importante ressignificar isso para que você comece a desfrutar a vida novamente. Senão é um peso, é um fardo muito pesado para se carregar. E outra situação também que a nossa mente, ela sabota a gente. É um caso de um rapaz que eu trabalhei com ele, em uma empresa, uns anos atrás aí, a nossa mente, principalmente pessoas que querem se suicidar, né? Então a mente também, ela vai buscar lá situações para a pessoa se suicidar. Eu vou falar de um caso de um rapaz que chegou aqui na porta do consultório mais ou menos 15 dias atrás. Era um sábado, eu estava atendendo. Eu estava no intervalo de almoço, a 1 hora da tarde ele me liga se eu estava no consultório. Aí eu digo, estou no consultório. Tá, beleza, você pode falar, quando você pode conversar? Não, posso conversar, só você vir aí. Chegou aí 1h30, ele estava desesperado, ele disse, Leandro, tu me ajuda porque eu quero me suicidar, eu quero me matar, enfim. Aí fui lá, atendi ele, ele veio na sala, ficamos 2 horas de conversa, 2 horas. Aí as pessoas perguntam, ah, Leandro, mas você não atendeu ele por que antes? Por quê? Eu fiz um rapport nele, eu fiz uma anamnese nele, então eu fui questionando ele, eu fui fazendo perguntas, fui avaliando todos os comportamentos dele, e aí descobri que a tia dele tinha se suicidado, Bah. né, em 2009. Depois a mãe se suicidou em 2010. E depois a avó acabou se suicidando. Uau, nossa. Então teve uma sequência de suicídio dentro da família quando ele chegou em mim, uma das situações que a mãe dele se suicidou foi um motivo no qual ele pegou e saiu de casa, foi num outro estado trabalhar e a mãe acabou ficando desmotivada de algumas coisas da vida, enfim, com o filho, porque mãe é mãe, né? Então Ela tinha tem controle, mãe, ela achava que tinha controle é, sobre o filho, né? e mãe é mãe. Então, assim, ela se achava que ela estava no controle, que ele tinha que ficar aqui porque era melhor para ele, enfim. E ela começou a ficar debilitada, começou a ficar doente com aquilo, porque ela queria ser protetora, entendeu? Então chegou um ponto que ela pegou, ela se suicidou, né? Ela se matou. Então ele chegou assim, de uma maneira que ele
ele veio pronto que ele ia se matar. Aquele final de semana ali, com certeza, se ele não tivesse vindo aqui no consultório, ele tinha se suicidado. Era mais um número aí para as estatísticas, mas Que horrível, era cara. Que mais uma triste. vida, né? Que eu digo assim, é mais uma vida que eu consegui ajudar e salvar ela, né? Porque assim, depois ele disse assim, Leandro, vamos fazer a sessão porque eu preciso me libertar de muita coisa aqui dentro. E essa sessão foi das 3h30 até as 6h30, porque ele tinha muita coisa dentro dele. Era muita rejeição dos pais, muita rejeição dos colegas na escola, muita rejeição da família, era rejeição de vizinhos, era rejeição das escolas que ele estudou, os cursos técnicos que ele fez no futuro, a rejeição na parte amorosa. Por quê? Porque ele printou a rejeição lá atrás com o pai e a mãe que rejeitaram ele. Então isso levou para a vida toda. Aí depois teve uma sequência de abusos sexuais, porque eram muito pobres, então a comida, eles davam comida para ter relações sexuais. Então, assim, como a cabeça de uma criança vai ficando. Então, dessa maneira aí, nós conseguimos pegar, eu digo assim, que aquele dia foi salvo uma vida, né? Então, assim, a nossa mente ela é muito sabotadora, ela consegue trazer gatilhos e situações, porque nossa mente, assim, ó, ela é como se a gente estivesse assistindo um desenho animado. E nós estamos concentrados naquele desenho, e aquele desenho traz um divertimento para nossa mente. Por exemplo, você está assistindo um filme de grande impacto emocional, seja ele por lado de filme de guerra ou filme de terror, né? Ou seja, você gosta de assistir um filme também de amor, daqui a pouco você está chorando, você está em lágrimas, daqui a pouco você está com muito medo. Por quê? Porque acionou um gatilho dentro da tua mente. E outra, você está focado totalmente naquele filme. Você entrou dentro do filme como se estivesse participando dele. Você está em auto-hipnose, como nós falamos, né? Então você acaba se entregando mentalmente para aquele filme e se conectando com ele. E acessando alguns gatilhos também, queira ou não queira, a gente acessa alguns gatilhos e acaba, às vezes, até printando como verdade, por mais incrível que pareça, né? É incrível mesmo, realmente. E aproveitando o gancho, né, Leandro? O nosso cérebro, gente, ele não sabe distinguir o que é só um pensamento ou o que está acontecendo agora real. É por isso que você chora quando você assiste um filme. Seu cérebro acha que está acontecendo com você. Agora, como eu falei anteriormente, o nosso cérebro é uma máquina do tempo. Ele pode, a partir de pensamentos, ficar remoendo o passado. Aí imagina um passado ruim, como o Leandro estava falando. Imagina só coisa ruim que a pessoa lembra. E tudo que a gente foca, expande. Tudo que a gente foca, expande. Aí você tem uma projeção do futuro ruim. Seu futuro você talvez vê só desgraça. Como vai ser o seu estado mental atual? É o estado mental de uma pessoa que quer se suicidar. Ele só olha para trás e vê as coisas ruins. Mas aposto que teve coisas boas também, mas o seu cérebro acaba não direcionando ele tem que ter esse controle. Aí olha para o futuro, meu Deus, o que vai ser da minha vida se a minha família está assim, está vindo numa bola de neve fazendo coisas erradas e suicidando, como infelizmente aconteceu na família desse rapaz. Qual que é o estado atual da pessoa? Deixa de viver a vida, deixa de desfrutar o momento, não consegue viver o agora, fica ancorado, preso lá no passado. É muito interessante esse negócio que o Leandro falou sobre filmes, né? Quantos gatilhos às vezes acontece uma situação semelhante, o seu cérebro já acha que é com você. Aí relembra toda a história de novo. E se a história não for boa, o seu estado emocional também não vai ficar bom. Então, o que que você tem que fazer quando você tem pensamentos sabotadores, assim? Você tem que respirar fundo, fechar seus olhos e dizer para sua mente que isso aí já está resolvido, isso aí não é meu, isso é do outro. Porque tem coisas que a gente pega que é do outro. Tudo isso, essa bagagem emocional, essa carga emocional não é nossa. É uma carga emocional que são dos nossos pais, são dos nossos tios, são da família que nós tínhamos ao redor de nós na infância. Então, assim, todos esses pensamentos, essas ações que a gente tem, são algo que foram printados lá na infância e a gente carrega isso conosco como verdades, né? Então, assim, os padrões de repetições também são bem importantes, porque quando a gente começa a repetir padrões e padrões, o que acontece é que aquilo acaba sendo verdadeiro, e talvez a verdade que seria sua não é, é do outro. Então, assim, deixe para o outro o que é do outro, fique para ti o que é seu. Então, não leve com você uma bagagem que não é sua. Daqui a pouco você está carregando alguém que você não precisa carregar. Daqui a pouco você tem dores no corpo, tô com dor nas costas.
Sabia que dores nas costas é relativo à família, pai e mãe? E autoridade, como um chefe, um policial, um padre, enfim. Por quê? Porque é a hierarquia. Quem criou o universo? Ele é o criador de tudo isso aqui. Ele é a hierarquia superior. E abaixo dele é o pai e mãe. Pai, mãe, padre, coisa. Esses caras têm autoridade. Então, assim, por incrível que pareça, as nossas dores estão interligadas às nossas emoções. É incrível, 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 incrível. Final de semana eu atendi um casal de 50 e poucos anos, quase 60, e aquele senhor tinha uma dor enorme nas costas, que ele caiu de uma bergamoteira com 8 anos de idade, e ele tinha uma dor incrível nas costas, e no fundo da coluna ele tinha uma dor porque ele ficava sentado o tempo inteiro para cortar pedra desde os 10 anos de idade. Então, assim, o que que aconteceu? Fizemos a ressignificação. Acessamos as idades no qual ele teve todos esses eventos. E o que que trazia na mente dele? Ele carregava aquela dor pro resto da vida. Aquilo lá sabotava ele o tempo inteiro, porque o tempo inteiro ele dizia que estava com dor, o tempo inteiro ele tinha dor aqui, dor ali. Mas na verdade é uma dor que foi naquele momento e cicatrizou. E a mente dele levou para onde? Levou para a vida toda dele. Então, assim, imagine dos 8 anos até os 57. Quantos anos foram? Quase 50 anos carregando a dor. Muita dor, muita dor. Nossa. Aí no dia seguinte ele me diz, Leandro, não tenho mais dor nenhuma na coluna, não tenho mais dor nas costas, eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu é que nós acessamos o fator do problema, a causa raiz, e ele foi lá e ressignificou. Eu fui lá e ajudei ele, porque nós somos um GPS, o hipnoterapeuta é um GPS. Eu estou ali para ajudar, guiar ele, levar lá no evento que aconteceu. E ele vai me descrever tudo o que acontece. Aí eu vou ajudar ele a ressignificar, a entender tudo aquilo. Eu vou falando para ele o que realmente ele tem que entender para que ele entenda realmente o que aconteceu e aquilo não leve para o resto da vida. Olha só que interessante, né, Leandro? Até a Dani comentou aqui, ó. Para mim, meus parentes são meus colegas. Ou seja, meu namorado, as pessoas estranhas, na verdade, consideram ela mais que os próprios parentes. Mas como é que a gente se vence o mal? Como é que se vence o mal, né? Tem um princípio milenar que é o próprio Cristo falou, que é o seguinte: se baterem na tua face, ofereça a outra. Não é que você vai ficar apanhando, mas é você fazer a sua parte. Ou seja, perdoar quem te feriu, se perdoar também e fazer o bem. A gente só pode vencer o mal com o bem. Agora, ficar guardando raiva, mágoa, ódio, não perdoando, quem vai se prejudicar em tudo isso é você mesmo. É você mesmo que se prejudica. Por isso que a gente só pode vencer o mal com o bem. Ou seja, você libera perdão para todos que te feriram. Você entende a raiz do problema lá, como o Leandro falou. Tem que... Olha só, o senhorzinho estava sofrendo a vida toda praticamente por um único evento, um evento de injustiça. Então tem que reverter esse evento de injustiça, ressignificar ele, liberar perdão para todo mundo. É como se dá outra face para outra pessoa. Assim você vence o mal. E é engraçado que essa atitude, ela vai falar tão alto que quando vê as pessoas estão te tratando bem. Porque a gente acaba atraindo aquilo que está dentro de nós, aquilo que emanamos, né? A gente atrai o que emanamos. E se a gente está emanando sentimentos de raiva, ódio, o que acontece? O que a gente vai receber? Ódio, raiva, contendas, problemas familiares. Por quê? Na verdade, a gente está criando situações, sentimentos de raiva, dor, ódio. Agora, a ressignificação é tão importante quando você olhar para trás assim e saber que você fez a sua parte, você perdoou e o amor lança fora todo medo. Quando a gente entra nesse estado assim de não carregar ninguém mais, não carregar ódio por ninguém, a nossa vida fica leve. Eu já estou na live, hoje vai ser a live número 223, e as pessoas me perguntam, Rodrigo, como é que você fica animado? Como é que você fica? É porque eu não carrego ninguém, eu não carrego ódio de ninguém. Muitas pessoas no meu caminho me feriram, mas ao invés de eu guardar mágoa, rancor que ia fazer eu sofrer, eu preferi liberar perdão. Até eu contei na live de ontem, se não me engano, roubaram meu carro, eu perdoei até o bandido, fiz a minha parte até a ocorrência, mas não fiquei apegado na situação, liberei perdão, soltei. Porque assim a minha vida ficou muito mais leve e logo em seguida eu consegui me recuperar muito mais fácil. Agora, se eu tivesse ódio da vida, tivesse raiva da vida por algumas situações que aconteceram na minha vida, eu ia deixar de viver, eu ia deixar de desfrutar. Quem errou foi eles, não fui eu. Por que eu vou desmoronar? Por que eu vou ficar para baixo se quem errou foi eles? Então é muito importante
perdoar. Acho que o perdão é a palavra mais poderosa para sair das amarras dos autossabotadores, né? Porque senão a gente fica pensando a todo momento, aquele lá não gosta de mim, daí se fecha. Não se abre para um relacionamento. Aquele lá não gosta de mim, eu tenho raiva dele. Se fecha. E você acaba se ferrando. Esse é um autossabotador. E é engraçado que o autossabotador ele não age só numa área, né? Ele acaba agindo em outras áreas. Quando vê você, assim como a história da Dani, né? A gente respeita a sua história também, Dani. Mas pode ser que você seja uma pessoa muito dura com outras pessoas justamente para evitar dores. Porque o nosso cérebro entende o quê? Ele entra na zona de conforto para quê? Para evitar que você sinta dores novamente como os seus relacionamentos passados que você teve. Por exemplo, com a sua família. Para você não sofrer o abandono, o que o cérebro faz? Não vou ter amigo, vou me bloquear. Ou seja, talvez você sempre vai estar desconfiado das pessoas, e isso o seu cérebro faz inconscientemente para que você não sofra o abandono de novo. Então, talvez é muito difícil você ter aquele super amigo, porque você tem medo de ter amigos, por exemplo, para que evitar que ele te abandone. Olha só que interessante, né? Como o autossabotador age. O cérebro quer te proteger da dor, ele te deixa em modo de sobrevivência. E a zona de conforto é o quê? Não é preguiça ou procrastinação. A zona de conforto é o seu cérebro fazendo que evite situações semelhantes a que você viveu, como seus pais lá. Então, provavelmente, você desconfia das pessoas a todo momento, não confia em ninguém, sempre anda com o pé atrás. Só que isso é terrível, porque quem se mata, quem acaba se prejudicando é você. Você vai morrendo aos poucos, porque imagina, você sempre está em alerta, né? Não vou fazer amizade aqui porque até uma pessoa boa, mas não vale a pena, porque vai que ele me abandone. O seu cérebro entende assim. É muito interessante o processo, né, Leandro? Como o nosso cérebro age, e esses autossabotadores acabam prejudicando nossos relacionamentos, uma vida leve, próspera, alegre. É muito interessante isso. Assim, a Dani estava falando, perdoar até vai, mas difícil esquecer. Assim, ó, quando nós perdoamos, por mais incrível que seja, talvez a gente não esqueça, mas o que acontece? A gente tira aquele fardo que tem dentro da gente e a gente começa a andar. A gente começa a se sentir mais leve na caminhada, mais leve na estrada que estamos seguindo. Talvez um perdão, 2, 3, 4, 5, quantos perdão for necessário. Chega um momento que aquela pessoa vem no teu pensamento, o que tu vai pensar? Nada. Ela não te representa mais nada. Ela não te dói mais no momento que tu pensa naquela pessoa. Então, o perdão serve para isso. É por isso que existe o perdão. A pessoa vem até você, mas você não tem esse sentimento. Olha só, Os Leandro. relacionamentos não conseguem Olha ali, gostar ó. nenhum. É exatamente isso que o autossabotador faz. É um relacionamento, ele é um relacionamento onde as pessoas elas te rejeitam, ficam um tempo, é um relacionamento onde você tem um período duradouro e o que acontece nesse relacionamento? Esse é o X da questão, né? É um relacionamento onde tem rejeição dessa pessoa, ela te rejeita, enfim, ela não quer ficar contigo. Que tipo de relacionamento é esse, entendeu? Olha que interessante, né? Aqui fica muito claro, por exemplo, ela falou, meus relacionamentos não consigo gostar de nenhum. Por quê? Talvez, como a sua mente tem muita bagagem lá do passado, e essas bagagens são pesadas, são mais negativas, a todo momento você não se solta, talvez você não consiga liberar amor porque você sempre fica desconfiada. E o que acontece? A pessoa sempre desconfiada, ela sempre acaba se tornando mais dura com a outra pessoa. E o que acontece quando a nossa expectativa é maior que a realidade pode entregar? Frustração. Nada vai compensar se você não resolver aquela coisa lá do passado, como o Leandro falou, que tem que fazer terapia, algumas sessões, porque imagina, você tem uma expectativa assim, não, eu tenho que encontrar alguém que realmente me ama e não vai me abandonar. Talvez seu cérebro esteja pensando assim. Só que a realidade é que as pessoas em algum ponto da vida vão te frustrar em alguma área, né? Só que a frustração se torna maior quando sua expectativa é maior do que a realidade pode entregar. Por isso, assim, ó, ressignificar, assim, acaba com o autossabotador, né? Acaba com o autossabotador. E só assim, por exemplo, no exemplo da Dani, você vai conseguir confiar nas pessoas, se abrir para um relacionamento, mesmo sabendo que eles podem falhar com você. Porque quando você resolve aquelas dores do passado, você não vai sentir mais dor. Aí quando alguém falhar com você, a sua expectativa já vai estar baixa, você já vai sofrer bem menos, porque você acabou amadurecendo.
você começou a entender como a sua mente funciona e como a mente dos outros funciona também. Ó, tem mais um caso ali da Kari, né? Cheguei nessa fase. É muito importante ressignificar. Então, assim, ó, o nosso pensamento, ele é algo incrível, porque, assim, a nossa mente é o que domina o nosso corpo. Então, o que você vai pensar durante ao longo do seu dia é o resultado que tu vai ter lá no final dele. Então, pode pensar positivo, beleza. Mas se tiver algum pensamento positivo, assim, no meio que for podre, acabou o pensamento positivo, acabou o sentimento aquele. O sentimento que tu vai ter, daqui a pouco tu vai ver aquele cara, aquela pessoa que tu daqui a pouco tem maior ódio por ela. E acionou um gatilho na tua mente. Bom. Acabou, acabou. Foi o dia. E assim, ó, voltando ao que o Rodrigo falou lá atrás, me veio na minha mente o que eu queria falar agora. Por exemplo, as pessoas que estão ao nosso redor, eu vou dar um exemplo assim, do meu pai. É um cara que reclama bastante. Ele reclama, 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 reclama. Mas ele foi assim, é criado a vida toda, então ele só dá o que ele tem. Ah, isso é Então, forte. então assim, a gente só dá o que a gente tem. Se eu só dou amor, é porque eu tive amor. Se eu dou carinho, é porque eu tive carinho. Então é assim. Aí o que aconteceu? Todos da família são assim, tá? Todos os irmãos deles não têm sem exceção nenhuma. Todos reclamam, todos, sem exceção. Por quê? Foi o que eles tiveram, o que eles receberam, o que eles herdaram e viram, né? Aí aquilo me incomodava muito. Aquilo é uma coisa que estava ali toda hora me sabotando. Por quê? Porque aquilo também eu herdei do meu pai. Uau, olha só. E como eu tive que fazer? Ressignificando isso. E aí e aí depois que eu fui ressignificar, mas por que está me incomodando ainda se eu ressignifiquei? Então, o que estava relacionado não estava mais na ressignificação da reclamação, mas sim da pessoa que era o meu pai. E eu não tinha perdoado ele o necessário. E aquilo para mim era uma fagulha, que toda hora era um estupim. Meu pai toda hora reclama, não dá para conversar, reclama, fala alguma coisa, reclama. Aquilo era o quê? Relacionado à pessoa. Então, quanto eu não tratei aquilo e não perdoei ele genuinamente, porque tu não precisa perdoar assim de frente para a pessoa. Perdão genuíno tu pode dar para a pessoa. Como eu tô aqui, eu posso fechar os olhos agora e E trazer na minha resolver. frente quais as pessoas que eu preciso perdoar. Pode aparecer eu, pode aparecer mais umas 5 pessoas. Teve um dia que eu fiz uma ressignificação, fiz uma auto-hipnose em mim, apareceu 21 pessoas para mim perdoar. Olha Então, só que incrível, né? então, e assim são com todas as pessoas que a gente faz. Pode ter uma, duas, cinco, 10 ou nenhuma. Se não tiver nenhuma pessoa, então eu digo, agora você perdoe você mesmo. Uau, isso Por é muito quê? forte. Por quê? Porque é um ato de honra, se perdoar a si mesmo. Daqui a pouco aquela criança que você foi, todo mundo foi criança um dia, né? Então, assim, uma coisa, o ato sabotador que está na nossa mente é quando a criança está gritando lá dentro, está dizendo, cara, a coisa tá errada, cara, tá tudo errado aí. Então, quando tá fazendo alguma coisa que tua mente está sabotando, aquela criança que está dentro de você, que um dia você foi criança, que ela foi ingênua, que não sabia fazer perguntas, é ela que está gritando dentro de cada um de nós, está dizendo assim, Leandro, Rodrigo, cara, vocês não estão, tá errado. E aí começa a vir o que? As dores, começa a vir as doenças, começa a vir as coisas que talvez a gente ache que um médico resolve, um remédio resolve. Então tudo está dentro do nosso subconsciente, da nossa mente. Então nós temos que cuidar aquilo que a gente fala para nossos filhos, temos que cuidar aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente vê. Um ato sabotador pode estar numa palavra simples, numa pessoa que falou no mercado alguma coisa e a mente, opa, e aí já estragou talvez o seu dia. É Então pense em verdade. coisas boas, analise aquilo assim, bom, isso aqui não é mais meu, eu já resolvi, não é meu. Que é do outro, deixa com o outro, que nem eu falei. Nunca traga para você o que não é seu. Se precisar de fazer alguma coisa, resolva. Vai fazer alguma terapia, tem várias outras, psicóloga, psicanálise, psiquiatra, tem a hipnose que a gente faz com a hipnoterapia, então tem várias outras que dá para fazer. Talvez umas com os resultados mais rápidos, outras mais devagar, outros mais lentos, mas todos eles estão aí para ajudar. Então nós tem que buscar ajuda, tem que fazer o que precisa ser feito com a nossa mente, porque assim, a nossa mente, eu digo assim, o primeiro lugar é a mente. Se a mente está saudável,
tudo caminha em equilíbrio, porque daí a gente está com o corpo saudável, a gente está com a alma saudável, o coração saudável. E a E é conexão, engraçado. Pode terminar, Leandro, pode terminar. e a conexão com Deus, a conexão com o universo também. Porque estando com a mente e a conexão com o Criador, tudo vem. Tudo vem dentro do seu ritmo, vem. Exatamente, né, Leandro? E é engraçado, né? O nosso corpo ele é muito resistente. Se nós treinar o nosso corpo, ele levanta pesos incríveis, né? Mas quando o peso está na mente, o corpo adoece, né? A gente começa a sentir dores, principalmente quando a vida ou o seu dia a dia está perdendo o sentido, começa a aparecer dor. É dor no pescoço, é dor na lombar, e aí você entra em distração facilmente, porque aí já entra o autossabotador, né? Tem um autossabotador que eu acho que todos nós aqui já vivenciamos, é o medo do sucesso, é o medo de prosperar. Como assim, Rodrigo? Não, eu quero prosperar. Como os autossabotadores geralmente são inconscientes, muitos de nós têm medo de prosperar, medo do sucesso. O que é sucesso? Por exemplo, é prosperar, né? Prosperar em todas as áreas da vida. Por quê? Porque alguém, alguma autoridade, que a gente levava como autoridade, talvez na nossa infância, disse algo parecido assim, ou contaram uma história equivocada. Por exemplo, olha, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico no céu. Opa, isso ficou na mente, ficou gravado. Opa, então quer dizer que eu não posso ficar rico, que eu não posso enriquecer, que eu não posso prosperar. Por assuntos equivocados. Ou talvez você ouviu assim, ei, dinheiro não traz felicidade. E como eu falei, nosso corpo é resistente, mas ele vai sempre acompanhar a nossa mente, né? Imagine se está reverberando ainda, dinheiro não traz felicidade. Ok, dinheiro não é o motivo da felicidade. A felicidade, ela vem de nós. Mas ele potencializa a nossa felicidade. Ou será que a pobreza traz felicidade? Será que a miséria traz felicidade? Só que a gente não aprende a questionar isso. E o nosso corpo vai acompanhar a nossa mente. Imagina se está reverberando uma frase na nossa cabeça: e dinheiro não traz felicidade. Você vai fazer de tudo mesmo, para nunca conseguir dinheiro. Esse autossabotador acaba limitando todas as nossas finanças. Para mim romper as minhas finanças, por exemplo, quando eu comecei a estudar inteligência emocional, PNL, coaching, eu comecei realmente a vasculhar na minha mente e ressignificar isso aí, porque eu vi muito, acho que todos nós talvez ouvimos isso. Ei, dinheiro não dá em árvore, vá trabalhar duro para conseguir seu dinheiro. Cara, isso se tornou um limitador. Eu entendia que eu tinha que ralar muito para mim conseguir pouco. Que eu tinha que, talvez, detonar minha vida para um dia se aposentar lá com 70 anos, quando eu não tivesse mais como desfrutar. Mas olha que interessante, né? Uma frase com impacto emocional, principalmente quem é autoridade sobre nós, como o Leandro falou, que é os nossos pais, é o professor, é o padre, é o pastor. Imagina uma frase: ei, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico no céu. Pronto, eu não vou ser rico, eu prefiro ser. É como se tivesse glória em ser pobre, falando financeiramente, né? Ou miserável. Bom, você é um miserável que pelo menos eu entro no céu. Gente, por conteúdos talvez equivocados que passaram para nós, mas com impacto emocional, criou um autossabotador em nós. Criou um inimigo oculto. E como o nosso corpo acompanha a nossa mente, qual que vai ser a minha atitude se eu acredito que dinheiro não traz felicidade? Eu vou fazer de tudo para não conseguir mais. E olha só, o dinheiro pode beneficiar toda a sua família, pode fazer você ir para outros lugares, ele pode potencializar a sua vida, ele pode potencializar a sua felicidade. Mas por isso que é importante ressignificar tudo isso. Talvez existem outras frases dentro da sua mente que estão reverberando, que estão limitando você. Talvez alguém disse para você, que era autoridade sobre você, você é um idiota. Aí aquilo fica na sua mente. O seu corpo vai... o que acontece? Esse pensamento ele vai para o nosso sistema nervoso, o sistema nervoso nos manda a mensagem para o corpo reagir. Se eu sou um idiota, eu vou agir como um idiota. Você acredita que não é capaz de ler livros, você acredita que não é capaz de aprender inglês, você acredita que não é capaz de concluir algo superior, porque no fundo você acredita que é um idiota. Olha que interessante que a nossa mente funciona, né? E essas frases reverberam. Se você não ressignificar isso, essas frases vão ecoando na sua mente e vai acabando limitando totalmente a sua vida, toda a sua qualidade de vida. Aqui a Dani falou, psicólogo não consegui passar. Já passei, entrei estressado e saí pior ainda.
Hum, O Wilker falou palavras poderosas, Leandro. Obrigado. Já passei em três pior e mais estressado ainda. Isso depende muito do que aconteceu no momento que a psicóloga fez a abordagem, né? Daqui a pouco ela não soube fazer a abordagem adequada, da maneira como teria que ser, né? mas isso não E significa, né, Leandro? Não generalizando, não não, significa que você não consegue mais. Tá aí uma grande oportunidade de falar com o Leandro, pode nos chamar aí no direct. Ah, não generaliza essas situações aí. Bah, eu fui na psicóloga, não consegui, vou desistir. Não. Ei, calma. Talvez você falando com o Leandro, que talvez possa ter passado por alguns clientes que já passaram por algo semelhante a você, pode te ajudar. então assim, daqui a pouco, que nem o Rodrigo falou, a gente não pode se travar por causa disso. Porque daqui a pouco você acaba sendo uma trava. Ah, eu já fui no psicólogo, não deu. Eu já fui no psicólogo, eu já fui no psiquiatra, eu já fui na religião espírita, eu já fui na Umbanda, eu já fui na Quimbanda, eu já fui no Candomblé, no Zondomblé, não sei aonde, pai. Faltou Só Deus hipnoterapia. sabe, só Deus sabe aonde eu fui, só Deus sabe aonde eu pisei. Fui em cada lugar que, olha, acho que até Deus duvida onde eu fui para procurar ajuda para mim em certos momentos da minha vida, que com a hipnoterapia eu consegui a ajuda que eu precisava e entender a minha vida e me conhecer. Primeiramente, a gente tem que se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente começa a conhecer a nossa mente. Quando a gente começa a conhecer a nossa mente, a gente começa a tratar dela. Uau, muito bom, Leandro, muito bom. Então, assim, ó, vocês acham que por causa que o cara é hipnoterapeuta, ou o cara é um terapeuta, o cara não tem problemas? Tem problemas. Tem. Antes de vir para essa live, eu tive que fazer uma puta de uma auto-hipnose para mim, porque hoje o bicho tava pegando. Então, assim, a gente tá sempre se fazendo meditação, tá sempre buscando. Então, é isso que tem que buscar. É isso que tem que fazer. Tem que buscar ajuda. Quando a gente tá com a situação que a gente precisa de ajuda, a gente tem que buscar essa ajuda, né? Não pode dizer, ah, eu tenho vergonha, bah, não sei, o que que minha família vai falar. Sabe o que que eu digo? Foda-se. Uau, tem que Foda-se o que o soltar. outro vai dizer. Ele não vai lá fazer terapia para ti. Ele não vai trabalhar para ti. Ele não vai fazer nada para ti. Se eu não fizer para mim, se eu não ir lá buscar para mim, cara, se eu não fizer, se tiver, daqui a pouco montar uma parceria, os dois vão junto, beleza, a coisa tá andando, um ajuda o outro e assim vai, com certeza. Agora, quando é assim, depende só de ti, de ti, de ti, não tem. Vai, larga essa corrente que tá no teu pé. Ou tá que nem um elefante preso na cadeira com a cordinha. Então tem que largar. Isso é pensamento sabotador. Larga esse pensamento, deixa de lado, diz eu sou foda, eu sou o cara, eu sou aquela mulher, não tem quem me derruba, eu vou pra cima e vou fazer acontecer. Com toda a humildade, assim, sem pisar em ninguém, sem machucar ninguém. Eu vou pra cima, eu vou fazer a minha vida. Eu sou Leandro, eu sou um baita de um cara, eu sou foda, eu vou pra cima, eu vou fazer a minha vida. Tem um pessoal que está aí na live aí, tem o Will, que tem, deve ter o Roberto também deve estar aí, pessoal É aí que está verdade. fazendo treinando para Ironman, que a Ironman é um triatlon, né? De superação. E hoje eu estava vendo que a natação é um grande esporte para fazer concentração mental. Então, assim, eu tô aqui, eu não tô na internet só olhando besteira, tô aqui, tô estudando, tô analisando. Então, a natação é um brilhante esporte para quê? Alta concentração mental. Porque tu controla a tua respiração, né? Tu controla a tua respiração e tu controla todos os teus movimentos e tu tem que pensar rápido. Ah, é só pular dentro da água. Cara, se eu pular dentro da água, eu vou pro fundo, eu não sei nadar. Olha só, Entendeu? que Então, assim, ó, interessante. então é um controle emocional do caramba, entendeu? Então, assim, faz bem pra mente. Não faça exercício físico. Exercício físico é fundamental, né? Libera muitos hormônios aí, né? Então, assim, faça uma caminhada. Ah, eu não consigo correr, não importa, comece caminhando. Faça caminhando, vai aos poucos, caminhe, depois vai evoluindo no exercício e vai aumentando. Daqui a pouco faz uma marcha atlética e vai indo até chegar num ponto. Ah, eu gosto de fazer natação, beleza, então vai lá, tem professores hoje, né? Então, o exercício físico é fundamental para quê? Para a mente. Nossa mente tem que estar sã, nossa mente tem que estar ótima, nossa mente tem que estar muito boa. É ela que nos comanda. Quando, por exemplo, uma pessoa ela tá
ela, por exemplo, assim, vou dar um exemplo de um diabético, baixou a glicose lá embaixo, o que que acontece? Ela entra em coma. Para quê? Para proteger todos os órgãos vitais do corpo. Então, assim, nós temos que pegar e fazer o que? Proteger esse órgão chamado mente. Temos que protegê-la. Ela é fundamental para a nossa sobrevivência. É ela que nos comanda. É ela que faz a gente enxergar. O que a gente vê, processa na mente. O que a gente escuta, processa na mente. O que a gente fala, processa na mente. Os movimentos são processados pela mente. A mente dá o comando. Talvez você não perceba, porque já está no consciente, já está gravado. É como um HD, quando você instala o Windows, ele está gravado lá e quando você vai iniciar o programa do Windows, a nossa mente vai o quê? Vai dormir, vai acordar, vai levantar, tomar café, lavar os olhos, passar aquela margarina no pão, fazer aquele sanduíche, comer, sentar, almoçar, trabalhar, estudar e praticar esporte, talvez. Mas isso são partes do consciente. Então, assim, pense muito assim, como a nossa mente ela nos domina. Ela faz com que a gente chegue a coisas assim, ó, inimagináveis. Então, assim, coisas pro lado ruim, pro lado bom. O lado ruim já tem muita coisa aí ruim. Por quê? Porque as pessoas estão vendo coisas que estão levando ela para esses caminhos, estão saindo fora do eixo, como eu digo, né? Estão saindo fora da estrada, fora do trilho, estão no caminho de uma sombra, daqui a pouco não estão encontrando a luz e gostariam de encontrar a luz, como tem pessoas aqui que estão aqui conosco. Daqui a pouco uma pessoa que a gente impacta aqui hoje, nossa, eu me sinto muito satisfeito. Então a gente se sente muito satisfeito, impactando, e por isso que nós decidimos fazer uma live uma vez por semana. E eu acredito que tem muita coisa boa por vir ainda, que não é só uma live. Então, assim, vocês tenham a mente saudável, busquem isso. Busque meditações, tem no YouTube, tem bastante meditações assim que o pessoal bota lá. Meditações muito boas, que até eu utilizo dessas meditações que sou terapeuta. Então, assim, busquem isso. Tenham uma mente saudável, façam exercícios, tenham uma alimentação saudável. Como faz a diferença, né, Leandro? Tu falou de natação aí, do Wilker, por exemplo. Você nunca vê uma pessoa que faz exercício físico geralmente para baixo, porque quando a gente muda a nossa fisiologia, quando a gente se movimenta, os nossos pensamentos mudam. Eu percebo na academia, Leandro, quando eu estou na academia, eu vejo lá o pessoal fazendo supino, puxando peso, mas você vê no semblante da pessoa a energia que isso flui. A energia que isso flui. Por quê? Está movimentando. Quanto mais você se movimenta, melhora os pensamentos, melhora a qualidade de pensamentos. Dificilmente você vai ver alguém se movimentando chorando ou triste, né? Seria incongruente. O cérebro nem consegue processar isso. Porque você se movimenta, você acaba mudando os seus pensamentos. O Wilker colocou aí a prática esportiva aliada. Mais sessões de hipnoterapia são excelentes para os equilíbrios físico e mental. Infelizmente, nós não aprendemos na escola o poder que a nossa mente tem e a influência que ela tem sobre tudo que vivemos. Era matéria de se passar na escola todo santo dia, como se fosse a língua portuguesa. Porque, olha só, a gente chega na adolescência, a gente começa... Aí vem as paixonites, né? Começa a se apaixonar. Não sabe que o passado influencia nas tomadas de decisões no presente. Porque a todo momento nós estamos sempre se baseando no passado para tomar uma decisão agora. Imagina alguém que não perdoa, tem rancor, tem ódio. Como é que ela vai se lançar num relacionamento se ela tem ódio ainda? Vai viver desconfiada. Qual que é a sua tomada de decisão? Evitar a dor. O seu cérebro sempre vai fazer ela evitar a dor a todo momento. Só que dor a curto prazo, ele acaba gerando prazer a longo prazo, e prazer a curto prazo, que é evitar a dor de tomar uma decisão agora, de tentar ser feliz, acaba gerando dor a longo prazo, por evitar sempre, né? Sempre está evitando viver. O cérebro sempre entra no modo de sobrevivência, só que sobreviver não é viver, gente. A gente tem que ter uma vida plena, embora todos nós, a gente sempre está falando, né, Leandro? O Leandro enfrenta desafios, eu enfrento desafios, o Wilker, o Roberto lá, que sempre também estão motivados para fazer exercício e mudar as suas vidas, também enfrentam desafios. Mas agora, escolher, buscar o conhecimento, começar a fazer coisas que não fazia antes, como meditação, buscar ajuda, terapia, buscar entender como a mente funciona. Buscar esse conhecimento vai mudar a trajetória da vida.
Agora, ficar na mesma é o que o cérebro quer. Ficar na mesma situação, porque tá quentinho ali, tá bom, tá confortável, agora eu já consigo lidar com isso, só que você está sofrendo. Você não se movimenta, você não quer buscar algo novo. Hoje é o dia, gente, de começar a fazer diferente. Quero uma vida nova, quero uma vida leve, quero uma vida plena. Vou começar a fazer coisas que não fazia. Meditar, vou ler livros, vou descobrir como o meu cérebro trabalha, porque o cérebro geralmente é o maior sabotador, né? E tem técnicas, gente, para a gente sabotar o nosso cérebro. Porque olha só, ir na academia dói. Não é fácil, principalmente aqui na nossa cidade que é fria, né? Dói. Como é que eu engano meu cérebro para que ele entenda que aquilo é prazeroso? Só tem um jeito, celebrando. Quando você fizer algo diferente hoje, por exemplo, você talvez vai lá no canal do Leandro aqui, tem meditações, né, Leandro, no seu canal do YouTube. Você faz uma meditação. O que, que você faz em seguida para o seu cérebro entender que aquilo é bom? Porque se você não fizer isso hoje, ele vai dizer assim, não, não vale a pena, eu já tentei tanta coisa. Esse é o sabotador falando, né? Seu cérebro só quer, eu já tentei tanta coisa, eu vou desistir. Eu vou assistir um filmezinho, o que, que é? É mais prático, é melhor, ó, prazer imediato. Agora, quando você fizer a meditação, depois que você fizer algo diferente hoje, talvez, até mesmo depois de assistir essa live, o que, que você faz? Celebre, comemore. Sei lá, dá um jeito de celebrar aí. Pode ser até com miojo com orégano em cima, não tem problema. É uma forma de celebrar. Mas faça o seu cérebro entender que buscar o conhecimento é bom, que fazer exercício é bom, que buscar uma meditação é bom. Quando o cérebro entende isso, você começa a superar as mensagens que ele traz para você. Ao invés de ele querer evitar a dor e querer o prazer, ele vai querer o prazer no que é certo. Obter a informação correta, o conhecimento, fazer a auto. Alô? Tá me ouvindo, Leandro? Ah, agora voltou o som. Né, Leandro? Como é importante vencer esses autossabotadores. E você tem que começar a aprender a enganar esse cérebro. O cérebro sempre quer que você evite a dor a todo momento. Então, cutucar lá na ferida do passado é fácil, Leandro? Não é, né, Leandro? Você Não. vasculhar lá, descobrir as feridas. E o seu cérebro quer evitar que você faça isso. Talvez por isso que muitas pessoas não buscam ajuda, não buscam na terapia, porque tem medo de cutucar lá. O cérebro quer proteger, quer proteger, proteger. Só que isso está acabando fazendo com que você só sobreviva nessa terra e não desfrute dela. E o pessoal, assim, tem muita pessoal que entende que a terapia é o último recurso que eu vou. E ao contrário, a terapia teria que ser um recurso incluído, né, pelo menos fazer uma terapia anual, né? Anual, no mínimo, Incluindo, mínimo, ou mínimo. no mínimo anual, né? Incluir umas 5, 6 sessões de terapia no ano aí fazer para ficar com a mente boa, né? E depois que eu aprendi isso, que eu fiz isso, pelo menos uma vez por ano, o cara faz umas 5, 6, 7 sessões de terapia aí para Mas, ficar bom. Leandro, aproveitando o gancho que tu falou de fazer terapia anual, tem um problema aí, tem um autossabotador aí que não deixa as pessoas fazer terapia. Talvez você, gente, eu já ouvi isso na minha infância. O que você ouviu sobre terapia? De buscar psicólogo? O que você ouviu de buscar ajuda? Psiquiatra? Enfim, o que você ouviu? Que quem busca isso é louco. Olha só a mensagem que nós ouvimos lá na infância. Quem busca psicólogo, psiquiatra, hipnoterapia ou terapia é o quê? Louco. Agora imagine se essa informação está batendo aqui no seu cérebro. Você vai buscar terapia por medo da opinião dos outros. Você nunca vai buscar ajuda própria. Você nunca vai buscar se ajudar. Olha como essas frases. Quantas frases tem? Eu poderia aqui listar várias. Quantas frases estão impedindo nós de avançar na vida e ter uma vida leve? Lembrei disso agora, Leandro, porque você falando de terapia, vem uma voz lá do passado dizendo aí, mas quem faz terapia é maluco, é louco. Hum. Cara, às vezes a pessoa não busca ajuda por medo do julgamento ali. Infelizmente, a ignorância mata muita gente. Infelizmente, a ignorância faz as pessoas julgar os outros que querem melhorar de vida. Infelizmente. Infelizmente. Se nós soubéssemos o poder que a gente tem dentro da nossa mente em mudar tudo o cenário que está em nós e ao nosso redor, nós poderíamos viver uma vida de abundância e excelência nesse planeta Terra.
sem sombra de dúvidas o que eu estou falando aqui. Jesus mesmo veio e disse, ele veio para trazer abundância, ele veio para mostrar. Só que faz 2000 anos e os caras continuam crucificando ele na cruz há 2000 anos de novo. Não entenderam que o homem veio uma vez só. É E verdade. assim, é uma crença do povo, entendeu? O povo criou uma crença de que todo ano tem que crucificar o homem lá na cruz. Eu não estou falando aqui em religião, porque Jesus não veio pregar religião nenhuma. Onde é que está na Bíblia escrito que existe uma religião? Não tem. Não existe religião na Bíblia. Eu vim aqui para trazer a religião para vocês. Não existe religião. O cara que me disser que tem uma religião na Bíblia, me diga. É Não verdade. existe religião na Bíblia. Ele veio para trazer abundância, ele veio para trazer prosperidade, ele veio para mostrar o quanto é importante perdoar um ao outro, o quanto é importante amar a si mesmo para poder amar ao próximo. É isso as palavras que ele veio trazer. Ou seja, se conecte a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, ou se conectar ao universo como você queira. Por quê? Porque nós temos uma centelha divina dentro de cada um de nós. Tem uma centelha de um Criador. É como se Deus fosse um corpo físico e dentro desse corpo físico é cheio de células. E nós fosse essas células, entenderam? Então assim, ó, cada um de nós é uma pequena célula e faz a diferença, nenhuma célula é igual, então nenhum de nós somos iguais. Nós somos imagem e semelhança do Criador, somos imagem e semelhança, mas não somos iguais, nenhum é igual, porque senão ia ser uma merda. Na expressão da palavra, vocês me perdoem. Já É pensou se verdade. a Terra tivesse um monte de Leandro, um monte de Rodrigo, só pensamento igual? Não, como seria? Então, assim, chegou na hora de dar um show nesses pensamentos, joga para fora. Entenda que você pode, você pode. Nós podemos, nós somos a imagem e semelhança do Criador. Jesus veio para ser o que ele, para ser quem ele foi. Ele veio dizer assim: vocês podem fazer o que vocês querem. O poder está dentro de vocês, está dentro de cada um de vocês. Eu não sou pastor, eu não ministro em nenhuma igreja. O que eu estou falando aqui é aquilo que eu leio. E assim, sou um leitor nato da Bíblia. Não sou um leitor nato da Bíblia, não. Até eu assisto as lives do Rodrigo porque ele traz um monte de mensagem que, para mim, ela é muito gratificante, ela me faz bem. E ontem eu estava precisando de ouvir algumas palavras que ele falou, e para mim é muito empoderador, porque assim, ó, eu tô aqui com um propósito. O propósito é poder ajudar as pessoas, é levar o meu conhecimento até as pessoas para que elas possam sair desse casulo, que nem uma borboleta. Às vezes está aí, quantos anos faz, está preso numa gaiola igual um pássaro e não consegue sair, não consegue se desprender. E a gaiola não tem chave, a porta não tem chave, não é só empurrar a porta e sair. E a porta e a gaiola é onde? A nossa cabeça é a gaiola. E o que está preso lá são nossos pensamentos, as nossas atitudes. É fácil mudar? Não é fácil, mas também não é difícil. Basta que nós querermos mudar e fazer acontecer. Então eu acho que assim, ó, chega de mimimi, porque o fulano, foda-se. O cara só quer falar que foi o ciclano, foi o fulano. O problema fui eu, o problema foi você, ponto. E cada um tem que assumir os seus erros, assumir as suas condições e dizer, não, eu fiz o erro, eu ocasionei tudo isso. E não apontar o dedo, eu só não consigo fazer aquilo porque o meu ex lá fica me enchendo o saco. Cara, manda teu ex a puta que pariu ele, manda a merda. Diz, eu não tenho mais relacionamento, eu não tenho propriedade, ele não tem posse, propriedade de posse, tu não tem propriedade de posse minha. Ponto. Então, assim, ninguém tem propriedade de posse de ninguém, todo mundo tem livre-arbítrio. E assim, não faça pelo outro, faça por você. Quando cada um faz por si, as coisas acontecem naturalmente, tudo ao redor muda, quando a gente muda. Então, assim, ó, não se sinta ofendido com as palavras que eu falei aqui, mas assim, ó, eu ouvi muitas palavras assim e nunca me senti ofendido, pelo contrário, eu sempre levei como uma crítica construtiva para minha vida. Então, assim, ó, é importante que todo mundo leve como uma crítica construtiva e faça disso um grande bolo de aniversário e cante os parabéns para si mesmo.
Como fez Mandela 21 anos dentro de uma cadeia, preso. O cara meditou, o cara foi lá e numa mesa, 21 anos depois, ele era presidente da África e ele sentou numa mesa onde um dos carcereiros prendeu ele, batia nele e dava porrada nele. Sabe o que que ele fez com o cara? Nada. Nada. Ele só olhou pro cara e disse assim, muito obrigado. Então ele deu a face para bater 2, 3, 4, 5 mil vezes e perdoou o cara e depois ele foi o presidente. Então a maneira dele ser honrado foi ele ser presidente da República da África. Isso é um dos exemplos de grandes pessoas, grandes figuras. Nós não precisamos ser caras conhecidos, pessoas conhecidas mundialmente. O reconhecimento está dentro de cada um de nós e nós temos que nos aplaudir, nós temos que nos reconhecer, nós precisamos nos empoderar, né? Ah, Roberto. Me empolguei agora. Vai, pode falar aí. O Roberto colocou antes que esse bolo vira uma grande merda. Cara, pra que ficar guardando dor, meu? O Mandela não teria virado presidente se ele fosse uma pessoa que vivia como vítima. Ele nunca viveu como vítima por ter sido preso por lutar por uma causa. Imagina uma pessoa vivendo como vítima. Não, mas a culpa é deles por causa do apartheid. Agora eu tô preso, não posso mais nada. Não. Ele falou, né, que eles poderiam até prender o corpo dele, mas não a forma como que ele se sentia. Isso é libertador, isso é alta responsabilidade. Isso faz a diferença. Você, ao invés de ser vítima de tudo, não, a culpa é dele, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. Você dizer, ó, vocês podem até me machucar em algumas coisas, mas não a forma como eu me sinto e não a forma que eu vou fazer. E o que ele fez? Fez a diferença. Ao invés de dar um tapa também na cara das pessoas, ele virou a face e recebeu, acabou deixando as pessoas automaticamente levar outro tapa, porque ele recebeu o mal e ele tratou com o bem. Só se vence o mal com o bem. Isso é algo milenar, é um princípio bíblico. Só se vence o mal com o bem. Se você quer vencer o mal de toda a sua vida, faça o bem. Para quem te fez o mal? Quando a pessoa recebe o bem de você, sabendo ele que fez o mal para você, é como se tivesse uma brasa na cabeça dele e aquilo começa a queimar. E a pessoa não entende. Daí quando vê, ele pergunta, como é que aquela pessoa me fez o bem se eu tratei ela mal? Foi a mensagem que Cristo nos trouxe, né? Enquanto ele só fez o bem, só fez o certo, os romanos estavam batendo dele, ainda Jesus teve a coragem de dizer assim, pai, ele não sabe o que estão fazendo. Automaticamente, Jesus nunca disse que amava ninguém. Não está escrito na palavra de Deus que Jesus disse, eu te amo para alguém. Mas a sua atitude de amor causou um impacto tão forte que perpedurou por mais de 2000 anos aqui. E a palavra dele continua viva nas pessoas, porque a atitude dele foi tão poderosa, ele deu a face para outras pessoas, foi tão poderosa que impactou o mundo. E é só assim para a gente vencer o mal, né, Leandro? Não sendo vítima, não guardando mágoa, dando a outra face quando preciso. E dar a outra face não é você ser burro e ficar levando soco a todo momento. É você fazer o bem quando as pessoas te fazem o mal. Porque quem vai ser recompensado é você que faz o bem e não replicar o mal. E assim você vence o mal. O Wicker falou que vai vir aí no consultório aí para fazer o... Vai ganhar o campeonato, tá fortalecer vendo? o foco Vai ganhar o dele com a campeonato. hipnoterapia. Isso aí, a hipnoterapia também fortalece o foco para o pessoal que não tem o conhecimento, né, da hipnose. A hipnose, além de ajudar nos pontos, na causa raiz dos problemas como ansiedade, estresse, depressão, né, luto, até luto. A pessoa que tem problema com luto não consegue estar lidando aí, ó. O pessoal tem problema, é só chamar no direct aí e trata de muitos outros problemas, né, relacionados a esses impactos emocionais, né? A ansiedade é uma delas que a gente trata com maior ênfase aqui, porque a ansiedade o que é? Medo. Medo, é alguma fobia. Então, assim, tem várias coisas. E foco, a gente trata o foco, a gente trata na parte do esporte, que nem falou ali o Wilker, a gente consegue buscar na mente da pessoa momentos que a pessoa vai ter, ancorar, momentos que ela vai ter foco de alto desempenho. Então, assim, ela vai... Aproveitando Pode o falar. gancho, Leandro, lembrando que é Michael Phelps, né? Que é um nadador. Isso. Ele usava técnicas de PNL e hipnoterapia. Por isso que ele vencia muito. Porque antes de vencer no corpo físico, enfim, ou na natação, ele vencia aqui dentro, ó.
Ele fazia, tem no livro O Poder do Hábito, a história dele, ele, ele imaginava ele vencendo, ele imaginava sendo mais rápido, e essa mensagem vai para o sistema nervoso manda uma mensagem para todo o corpo, obedecendo aquela ordem mental. Ele só vencia campeonatos porque ele vencia antes aqui. Porque ele se vê, quando tu se projeta na tua mente, tu vencendo as etapas, o processo todo que tu tá fazendo, lá na frente, com certeza, por mais que tu esteja fazendo, trabalhando, fazendo exercício, tu vai buscar, tu vai conseguir vencer aquilo. Eu vou falar alguma coisa que nem o Lucas Naves aqui, ele falou uma vez, e isso está relatado. Estados Unidos, o pessoal treinaram, né? Treinaram muito, 21 dias, as cestas de basquete. E o que acontece? O pessoal ficou mentalizando com a hipnoterapia 21 dias. O cara ficou treinando. Quando ele foi fazer o arremesso de cesta lá, ele acertou a mesma coisa que o pessoal que estava treinando há 21 dias. Então é aquilo lá, é mentalizar e realizar, né? Então é fazer uma projeção daquilo que realmente você quer e os objetivos eles vão vir. Então a hipnose, a hipnoterapia, tu consegue chegar lá e fazer isso. Focar naquilo que você quer. Você consegue se ver numa projeção futura. Você lá caminhando, você correndo, você fazendo bicicleta, fazendo natação, fazendo vôlei, basquete e tendo o resultado que você quer. É E isso, incrível isso, né? repetições se torna o quê? Torna um padrão de excelência, né? Porque é uma coisa boa. Então, assim, é uma coisa que vai te trazer um resultado benéfico. E assim para muitas outras coisas na nossa saúde, na nossa vida, né? Então, assim, fica a dica. Todo padrão que ele é bom, vale a pena repetir, né? Então, assim, já vai, agora já está terminando nossa live, já passou uns 15 minutinhos da 1 hora já, então vamos, né? Então, o pessoal, assim, ó, que daqui a pouco tem receio em fazer hipnose, tem receio em fazer hipnoterapia, não tem problema nenhum. Não existe problema com a hipnoterapia e com a hipnose. Vocês querem entender, compreender, é só me chamar no direct lá que a gente está à disposição. Querem fazer sessões para poder tirar esses traumas que tem aí. A gente faz online, a gente faz presencial, é bem tranquilo para fazer. Então, não fique com dúvidas, não leve esses traumas para a vida. Né? Resolva isso que você tem aí dentro de você. E é E engraçado, né, Leandro? As pessoas às vezes pedem para Deus ou o universo, Deus me ajuda, me ajuda. Aí cai uma oportunidade como essa. Agora, você está preparado para receber essa ajuda? Talvez a ajuda chegou hoje. Olha aí, bate um papo com o Leandro, troca uma ideia, entende como a sua mente funciona. Você não caiu de paraquedas nessa live aí. então daqui a pouco assim, tire o tempo para você. A mesma coisa, a mulher gosta de vai no salão de beleza, ela vai arrumar o cabelo, vai fazer o penteado, vai fazer a maquiagem, as unhas, enfim. Então, tire também esse tempo. E o homem também gosta de vai numa academia fazer malhação. Então, assim, tire esse tempo para você, né? Faça uma terapia, busque uma alternativa de ter uma mente saudável, né? Então, isso é muito gratificante porque tu vai ter um corpo saudável, tu vai ter uma vida mais próspera, tu vai entender, começar a entender quem é você. É a primeira coisa, você entende quem é você, porque daqui a pouco você não sabe nem quem você é. E as pessoas que aqui entram, eu faço essa pergunta: quem é você? As pessoas ficam gaguejando e não sabem responder. Hum, Ah, eu sou o Leandro, acordo às 5 da manhã, pego um ônibus, vou trabalhar, e aí lá eu faço isso, daí eu almoço, daí de tarde faço mais isso, volto, aí já venho no final da tarde, tomo um banho, como alguma coisa e vou assistir TV. Tá, mas é isso aí que tu é, Leandro? Sim. Daí mais nada. Não. Então, assim, tem pessoas que elas não, elas estão assim robotizadas, elas trabalham num sistema, numa matrix onde elas estão robotizadas. E isso são pensamentos também sabotadores, porque elas não saem daquela gaiola, não saem daquela matrix, eles não procuram ajuda. E eu falo isso porque eu já fui assim. E quem não foi, que atire a primeira pedra. Então, assim, eu já fui desse tipo. Eu sei o que eu estou falando, porque eu trabalhei 22 anos na indústria metal mecânica, eu sei como é o cara ser assim e trabalhar dessa forma. Tu não tem vida, tu vegeta. Então, isso não é vida.
E o que que a hipnose traz? Ela te traz um olhar diferente para tudo. Então tu começa a olhar para dentro de ti, depois que tu olha para dentro de ti, tu começa a entender o outro também. Porque tu se conhecendo a si mesmo, tu conhece o outro. Ou seja, ama a ti mesmo, para depois amar o próximo. Então tem que amar você mesmo para amar o próximo. Então isso é a mesma coisa. Conheça-se a ti mesmo para conhecer o próximo. Então fica a dica para vocês. Conhece-se a ti mesmo para conhecer o próximo. Show, Leandro, muito bom mesmo. E é engraçado, né, que conscientemente a gente sabe o que tem que fazer. Não, eu sei que exercício faz bem, mas por que não faz? Aí o autossabotador entra. Ah, eu sei que fumar faz mal para a saúde, mas por que não consegue parar de fumar se sabe que faz mal? Porque olha só, conscientemente a gente sabe tudo o que faz bem para nós, mas por que não fazemos? Aí que entra a inteligência emocional, a hipnoterapia, porque você tem que aprender a dominar a sua mente, tem que encontrar o equilíbrio emocional entre razão e emoções. Você tem que encontrar isso, senão você sempre vai saber. Só que saber não é viver também. Você só saber. Ah, eu sei que aquilo faz mal para mim, mas você continua remoendo o passado. Sabe que a fisiologia da depressão é sempre se movimentar pouco, baixar os ombros, só que não consegue se movimentar. Tem que descobrir essas travas, só que tem que ir lá na raiz do problema. Não tem jeito. Aproveite hoje, ó, o Leandro abrindo oportunidades para que você possa mudar a sua vida hoje mesmo, agora. Não deixa para amanhã. O amanhã não existe. Existe o agora. E a nossa vida é aqui agora. Pegando o gancho para nós concluir essa live, é aquela história assim: ah, tu já comeu jaca? Ah, eu não gosto. Tá, mas tu nunca comeu, como é que tu vai gostar? Então, assim, tu já fez hipnose? Tu sabe como é que é? Ah, eu não sei, tenho medo. Vem aí e tira as dúvidas. Uau, Né? A gente legal, faz a Leandro. anamnese, Muito bom. faz a sessão de avaliação, que é a anamnese, e a gente tira todas essas dúvidas. Todas elas você fica sanada de todas as dúvidas. Porque todo mundo acha que a hipnose é aquilo que o pessoal vai lá e vê na televisão, que o cara vai lá e induz a pessoa a dormir, controla todos os pensamentos dela e faz ela comer uma cebola achando que é um chocolate, ou faz comer outras coisas achando que é isso e aquilo. Aquilo é uma hipnose de entretenimento. Então, assim, a hipnose clínica, a hipnoterapia, né? Ela trata o quê? Ela trata as doenças de ansiedade, estresse, depressão, fobias, medos, traumas, falta de foco, luto e abuso sexual. Então tem várias outras coisas também, angústia, tristezas que estão relacionadas a outras coisas. Então assim, ó, ela é uma ferramenta que vai na raiz, buscar a raiz do problema e vai lá para resolver. Então, a gente usa PNL, a gente usa hipnose, a gente usa a regressão. Então, são ferramentas que nós temos para usar. A gente usa a hipnose ericksoniana também. Então, tem várias ferramentas que a gente utiliza para chegar nesse denominador comum e resolver. Então, as pessoas elas entendem que o cara vai lá, vai me roubar a conta do banco. Não existe. Todo processo ele é um processo onde você vai estar ciente e consciente, porque eu preciso que você esteja consciente. Por quê? Quando você está consciente, você vai me dar as informações aonde eu posso guiá-lo até o problema que você precisa resolver. Isso é hipnose clínica, isso é hipnoterapia. A informação que eu preciso é aonde está o problema que eu vou te levar para resolver. Então eu vou lhe guiar até esse problema e você vai me dizer o que está acontecendo lá para eu poder te ajudar com as ferramentas que eu tenho. E aí você ressignifica. E aquela ferida que nem falou o Rodrigo acabou. Ela vira uma cicatriz. E no decorrer dos dias, você vai ver que não existe mais. Daqui a pouco esteja relacionado a um outro fator de impacto emocional, onde pode ter o mesmo print, a mesma imagem pode estar relacionado a vários fatores de impacto. Pode estar relacionado ao medo, ao estresse, à depressão, ao até um abuso, mas assim, são problemas diferentes que têm que ser resolvidos por etapas. Então, por quê? Porque cada evento que a gente vai resolver, talvez tenha o medo, por exemplo, vai resolver 7, 8 eventos de medo. Então, a regressão é para isso. Eu vou no primeiro dia do evento até o último. Então, se teve 7, 8, 9, 10 eventos de medo, eu vou resolver todos eles. E a pessoa vai eliminar aquele medo relacionado
aquela situação lá que ela teve. Ah, eu caí, quebrei a perna e tive medo depois daquilo não me curar mais. Ele levou aquele medo, que nem aquele senhor, o cara da vergamoteira, levou aquele medo Uhum. 50 anos pro resto da vida. Daquela dor nas costas pro resto da vida, quer dizer. Então aquela dor, para que levar se ele já curou com 8 anos, entendeu? Então, assim, tá aqui tudo na nossa mente. Então, acione o direct lá, me procure, tem o link lá, na bio tem o meu link, onde acessa, tem uma página onde acessa o YouTube. Amanhã tem a nossa palestra, né? Aqui em Caxias do Sul, o pessoal aí que vai estar conosco, né? E aí ainda vai ter uma surpresa no final do dia amanhã ainda, né? Que é surpresa, então não vamos falar Não nada vou aqui, falar vamos nada estar aí. divulgando na rede social depois amanhã, né? E vamos estar transmitindo online também, né, Leandro? É isso aí. Amanhã o bicho vai pegar, hein? O bicho vai pegar. Chega de medo. Bora viver, gente. Vamos acreditar. Porque o desejo amparado na fé não conhece a palavra impossível. Então, a sua dificuldade não é impossível de você resolver. Creia somente que tudo vai mudar e realmente tudo vai mudar. E a gente está aqui para isso, né, Leandro? Para ajudar cada ser humano que precisar de ajuda aí. Isso aí. Então a gente agradece a participação de todos vocês nessa live aí. Então, todas as quarta-feiras nós temos uma live aqui com vocês, eu e o Rodrigo. O Rodrigo tem todos os dias, ele faz a sua live aí. Às 9h57, Aí às 9h57. vou estar Amanhã, replicando alguns assuntos de hoje até nessa live que eu achei muito isso aí. interessante. Amanhã a gente tem uma palestra também que nós vamos dar na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no qual nós estaremos disponibilizando ao vivo nas redes sociais amanhã, né? Nós vamos estar falando os canais que vão estar aí. Então, assim, muita informação, vamos estar passando muito conteúdo. Amanhã nós vamos desmistificar a hipnose, a hipnoterapia, vamos falar de medos, ressignificação, inteligência emocional, empoderamento e vamos parar por aqui que amanhã tem mais. Olha, vai chover, hein? Grande abraço, gente. Um Deus abraço a todos abençoe. vocês aí. Vamos Até tirar daqui um a pouco. print aí.